Bom, pessoal, nossa aula de hoje, nós vamos iniciar poliedros, o estudo dos poliedros, e vamos começar pelos prismas, tá? O prisma, a definição dele, vocês podem encontrar na internet com uma certa facilidade, mas eu vou passar para vocês aqui mais ou menos, que a definição dele é o seguinte: eles são sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais. O que isso significa? Significa que a própria frase está dizendo que as suas bases são polígonos. Essa minha aqui é um pentágono, né? Ela tem 5 lados ali. É um polígono, portanto, definição de prisma é que ela tem as suas bases sendo polígonos, são regiões poligonais, né? Consequentemente, nós temos faces laterais com um certo número limitado de quantidades, né? Um número limitado de quantidades de faces laterais, tá bom? Por quê? Porque essas faces laterais, elas são definidas pelo polígono da base, né? Se eu consigo desenhar aqui um pouquinho, ó. Olha lá, eu tenho o meu polígono aqui da base superior e a base inferior lá embaixo, né? E aí, as minhas faces laterais, elas são definidas de acordo com a quantidade de lados ali que tenha o meu polígono da base, né? Bom, dada a definição aí de prismas, nós temos aqui uma certa diferença, né? Vamos dar uma olhada nesse prisma aqui, ó. Há duas características, né? Há dois tipos de prismas. Esse que vocês estão vendo é um prisma oblíquo. Por que oblíquo? Porque ele é torto, sim, né? Ele é torto. Veja que essa reta em preto aqui, ela é uma reta perpendicular ao plano da base, né? O polígono da base ali. Perpendicular porque ela forma 90 graus ali com o plano alfa, né? Porém, e se ela formasse 90 graus aqui? Essa reta preta forma 90 graus, ela é perpendicular. Mas as arestas do meu prisma, elas não formam 90 graus com o plano da base, né? Com o polígono da base ali. Há um ângulo diferente de 90. Portanto, esse prisma é considerado oblíquo. Na prática, é o sólido tortinho ali, né? Que a gente aprendia lá no ensino fundamental, aquele sólido tortinho. Agora, no ensino médio, ele recebe esse nome aí de prisma oblíquo, porque as suas arestas não são perpendiculares às suas bases, né? Não são perpendiculares. Aí, se eu arrastar aqui um pouquinho, eu consigo criar aqui uma reta que as suas arestas laterais fiquem perpendiculares. Se eu der uma movimentada, ó, dá para ver aqui, né? Olha só, ela em 2 dimensões, eu tenho a visão aqui do meu pentágono, né? Tenho a visão do meu pentágono aqui. Em 3 dimensões, olha lá, eu já ganho profundidade, né? 3 dimensões. E esse aqui, então, é o meu prisma. Então, ele é definido pelas suas bases, que são polígonos, e ele se divide entre retos, polígonos retos, que é o nosso caso aqui, onde a aresta forma 90 graus com a base, ou oblíquos, quando não forma 90 graus. Bom, como já deu para perceber, se as bases são polígonos, eu posso ter vários tipos de prismas, né? Eu tenho aqui, deixa eu puxar ele aqui um pouquinho diferente. Devo estar compartilhando aqui com vocês. Aqui, vamos começar no 3, né? Aí, o meu primeiro prisma aqui, o básico, ele é de bases triangulares, né? Esse triângulo da base, ele pode ser regular ou não, né? Tanto faz ali, ele pode ser um triângulo equilátero ou não, tá? Se eu movimentar aqui um pouquinho, dá pra gente ver. Olha a planificação dele, ó. Essa é a planificação dele, tá bom? Ele em 2 dimensões aqui planificado, ele tem essa característica. Veja que as suas faces são retângulos ali, né? E aí tem o seu triângulo ali, né? O seu polígono triangular em cima, porque é onde vai fechar. Fica vendo, ó. Observe. Ó, se eu seguir aqui, ó, ele fecha, né?
Olha que interessante que fica. Aí eu posso abri-lo novamente, tá bom? Pegar em outro ângulo aqui para nós vermos ele se movimentando. Então, esse é o meu prisma de base triangular. Além da base triangular, eu posso ter outros, né? Posso ter outros aqui, 4 lados aqui agora. Aqui eu tenho uma base quadrangular, né? O famoso prédio. Ó, vamos ver ele em 2 dimensões aqui, rapidinho. Vídeo bem curtinho, para a gente só observar algumas características, né? Calma, senão ele começa a girar automático. Então aqui está a planificação dele. Olha lá, observe que novamente suas faces são retangulares. E eu tenho na ponta dele ali um polígono quadrangular, onde eu posso ir abrindo ele aqui e fechar, né? Vou fechá-lo. Aí veja como dobra a ponta, ó, e fecha lá em cima. Aí, já era. Né? Mamãozinho isso, hein, gente? Mamãozinho. Deitei aqui. Bom, eu posso criar aqui também o cubo, né? Ou o meu hexaedro regular porque as faces têm a mesma medida, né? As faces laterais são quadrados. Então, vamos ver se eu consigo diminuir aqui, ó, formar mais ou menos para a gente visualizar, né? Mais ou menos, não vai ser preciso não, mas acho que aqui dá para a gente observar aqui, ó, uma ideia de um cubo, né? O meu hexaedro regular. Vou ver se ele dá uma... Aí. O nosso cubo, mais ou menos ali, né? Faz de conta que ele é bem quadradinho. Vamos ver ele fechar, bonitinho. Esse é o mais famoso de todos, né? O dadinho. Dadinho lá. Tanto dadinho de doce quanto dadinho que a gente joga jogos de tabuleiro aí. Bom, então tá aí o nosso... Deixa eu dar um pouquinho menos de zoom aqui, diminuir. Eu vou subir a altura dele. Bom, pentágono, vocês já viram, né? Na construção anterior que eu mostrei para vocês, todas essas figuras elas podem ser prismas retos ou oblíquos, tá bom? Aqui eu estou apenas com o prisma reto, mas ele poderia ser oblíquo também, tá? Então, se eu montar aqui a planificação dele, né? Observe ali, ó. Aqui a minha base, ela é pentagonal, né? Minha base é pentagonal. Aí, perfeito. Deixa eu ajustar isso aqui, ver se ele melhora um pouquinho. Bom, eu posso ir aumentando, né? Olha lá, como as bases são polígonos, eu posso colocar um hexágono na base, né? Olha a planificação dele. Posso colocar um heptágono e assim ir aumentando o meu prisma aí para quantos lados eu quiser dele, né? Bom, então essa é a característica dos... Deixa eu fazer um maior aqui, com 7. Essas são as características dos prismas. As bases são sempre poligonais, né? Octógono. Bom, planificação dele, então as bases são 8 lados, né? Um octógono. E aí eu tenho também 8 faces ali. Bom, essas são as características dos meus prismas.